Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Figueiredo e estou aqui para trazer mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. E no vídeo de hoje, há cerca de 2 milhões de anos atrás, existia um grupo de macacos que viviam sua vida pacata no meio de uma selva africana. A base da alimentação desses animais eram plantas pequenas que eles arrancavam da terra e algumas frutinhas que de vez em quando eles pegavam do alto de algumas árvores. Bom, mas tudo isso começou a mudar quando um pequeno córrego que passava no meio dessa floresta foi crescendo e tomando profundidade, se tornando o grande rio Congo. Com o surgimento desse rio, a espécie de primata acabou sendo separada em dois grupos, um do lado norte e outro do lado sul. Os macacos do lado norte acabaram se dando mal, pois desse lado não havia tantas plantas no chão e as que haviam, eles ainda precisavam disputar com grandes gorilas valentões. Isso obrigava a espécie a subir em árvores para procurar seus alimentos. Isso fez com que esses macacos fossem se tornando mais agressivos e territorialistas. Afinal, com pouca oferta de alimento, eles eram obrigados a disputar com outros da sua espécie o pouco alimento que encontravam e ainda tinham que se preocupar com a presença dos seus vizinhos gorilas. Já os primatas que ficaram do lado sul tinham à sua disposição bem mais alimentos rasteiros e só precisavam subir em árvore atrás de alimentos quando queriam dar uma variada na sua dieta. Além disso, desse lado não havia a presença de grandes gorilas para se preocuparem. Essas características levaram os macacos do lado sul a se tornarem bem mais pacíficos, afinal, em uma sociedade onde se tem uma boa distribuição de alimentos e não há grandes perigos para se preocupar, não tem por que eles apresentarem comportamentos violentos. Inclusive, o animal que começasse a ficar esquentadinho podia até ser abandonado por seus amigos hippies e viveria sozinho como uma presa fácil. Desse modo, os macacos do lado norte que fossem mais agressivos tinham mais chances de arrumar alimento e uma parceira, e consequentemente deixariam mais descendentes, enquanto os do lado sul não precisavam partir para a ignorância para poder arrumar uma parceira. Com o tempo, esses animais foram se reproduzindo e passando suas características aos seus descendentes. Enquanto os do lado sul continuavam tranquilos e passivos, os do lado norte tinham filhotes tão agressivos quanto seus pais. Essa e outras diferenças eram tão acentuadas que esses dois grupos acabaram se tornando duas espécies distintas, os chimpanzés do lado norte e os bonobos do lado sul. Esse processo evolutivo, que resulta na formação de novas espécies a partir de eventos que separam grupos de espécies pré-existentes, é chamado de especiação. Os bonobos e chimpanzés são animais que compartilham mais características com o ser humano. O mapa genético dessas espécies é 98,7 igual ao humano. Já a semelhança do DNA entre bonobos e chimpanzés é de 99,6%. Apesar de bem parecidos, chimpanzés e bonobos possuem algumas diferenças bem marcantes. A começar pela distribuição geográfica. Chimpanzés podem ser encontrados em cerca de 21 países da África, ocupando os mais variados ecossistemas, enquanto os bonobos vivem em território mais restrito e dificilmente são vistos longe do seu habitat. Outra diferença marcante é que, diferentemente dos chimpanzés, os bonobos vivem em uma sociedade matriarcal, ou seja, são as fêmeas que mandam no pedaço. Essa presença das fêmeas é tão marcante que são as mães que costumam arranjar as parceiras para seus filhotes machos. E ainda por cima, ela fica observando o casal e parte para a agressão caso alguém tente interferir naquele processo. Outro fato interessante sobre os bonobos é que esses macacos hippies levam a frase "faça amor, não faça guerra" ao pé da letra. Esses animais costumam praticar seus atos libidinosos muitas vezes ao dia. O sexo nessa espécie não tem apenas a função reprodutiva, mas também é uma função social e comunicativa. Quando, por exemplo, dois bonobos estão prestes a disputar certo alimento, ao invés de brigar, eles preferem ter relações e depois ainda dividem um lanchinho, abraços, beijos e as mais variantes formas de carícias que são extremamente comuns entre os animais dessa espécie. Algo que também é bastante comum entre esses animais
é a relação entre indivíduos do mesmo sexo. Relação essa que serve, sobretudo, para fortalecer os laços entre eles, principalmente entre as fêmeas, que formam verdadeiras alianças de cooperação. Assim, diferente das suas primas chimpanzés, em que as fêmeas são constantemente dominadas por machos, no grupo dos bonobos, elas que se unem para dominar tudo. Mesmo sendo extremamente tranquilos e pacíficos, os bonobos estão ameaçados de extinção graças à espécie mais predatória que existe, a espécie humana. Os pobres bonobos costumam ser capturados e vendidos como animais de estimação. A carne deles é consumida e considerada exótica e vendida nos mercados locais, e com a destruição das florestas, esses animais estão cada vez mais perdendo seu habitat natural. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rubiscos para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscrevam nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.